Está aqui essa noite? Amém. Mais uma noite que nós vamos ser ministrados pela palavra do Senhor. Mais uma noite para a gente receber o irmão que está do lado. Você pode virar para o irmão que está aí do seu lado e falar: que bom que você está aqui hoje. Cumprimenta o irmão que está aí do seu lado. Pega na mão dele, fala: que bom que você está aqui. Estamos aqui juntos, prontos para receber o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar um pouquinho? Você pode agora ter aquele momento de consagração, onde você pede o Senhor para falar com você nessa noite, onde você se conecta com o Pai, coloque-se na presença dele. Eu sei que você já está na presença, na verdade, né? A presença do Senhor já habita em nós, Ele já está conosco todos os dias, em todos os momentos, nós nunca estamos sós. Eu quero te incentivar a ficar de pé, você pode ficar de pé, começar a orar aí no seu lugar, declarar a fé. A fé fala, irmãos, então nós precisamos falar. A fé tem uma voz, então você precisa erguer a sua voz, começa a declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre o seu emprego, sobre os seus projetos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, reunidos num só lugar, o povo da fé, todos numa só disposição mental, crendo nas mesmas coisas, falando as mesmas coisas. Pai, nós somos um povo que quando abre a boca e fala, é porque a nossa fé funciona. Então, se nós damos uma ordem ao monte para ele sair, para ele se lançar no mar, isso acontece, porque nós cremos na palavra. E a palavra diz: se você crer com o coração e falar com a sua boca, se você não duvidar no seu coração, aquilo que você falar, assim será com você. Então comece a falar, irmão. Não fique calado não, comece a abrir a sua boca. Declare sobre a sua casa, declare sobre a sua família. Nós somos de Deus. Nós temos a presença de Deus em nós. Nós somos carregadores da presença. O Espírito Santo habita em nós. Obrigado, Senhor, pela habitação do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor escolheu habitar em nós. Oh, Pai, a Tua palavra diz que aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós estamos aqui nessa noite como filhos. Amém. Filhos amados que somos. Amados pelo Pai. Um Pai zeloso, um Pai amoroso, tem cuidado de nós. Aleluia. Oh, Pai, obrigado por essa igreja. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que servem aqui, pelo departamento de música. Obrigado pelo departamento de diaconato, Pai. Pai, obrigado pelo departamento infantil, pela igreja de crianças. Pai, obrigado pela produção, pelos irmãos que estão ali na produção. Pai, nós chamamos à existência mais ministros aqui nessa igreja, ministros da palavra, ministros, Pai, de música. Senhor, nós chamamos à existência mais músicos. Senhor, chamamos à existência um guitarrista do grupo de música. Chamamos à existência um baixista, ou um tecladista, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pessoas prontas de servir, com interesse de coração, com o coração disposto. Obrigado por esses irmãos que já servem, Pai, pela disponibilidade deles, pelo coração de servo. São filhos, mas também são servos, Pai. Pai, obrigado por cada irmão dessa igreja, por cada família que hoje está representada nesse lugar. Nós sabemos que nós somos mais que vencedores, que a Tua palavra diz isso. Você se alegra com isso, meu irmão? O que a palavra diz a seu respeito? Aleluia! A Bíblia diz que você é mais que vencedor. Amém. Mais que vencedor. Você já venceu. Cristo venceu e nós vencemos com Ele. Essa é a nossa posição em Cristo Jesus. Uma posição de vitória. Uma posição onde nós estamos no lugar mais alto do universo, à destra de Deus, juntos com Cristo. A Bíblia diz que quando Cristo morreu e ressuscitou, nós fomos ressuscitados juntamente com Ele. E fomos colocados nessa posição de honra, de autoridade. Essa é a igreja do Deus vivo. A igreja triunfante, a igreja sem mácula, sem ruga. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado que nós somos a igreja. E a Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Aleluia! Aleluia! Você pode dar um brado de vitória ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Vamos louvar o Senhor por tudo que nós somos e a paz do seu irmão. Aleluia! Deixa eu deixar uma palavra para o irmão. Em João 7, 38 fala assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém, irmão? Amém.
E esse rio é o Espírito Santo de Deus, amém? E onde tem água tem vida. E se o Espírito habita dentro de nós, a vida do Senhor está dentro de nós, amém? Aleluia. Não há nada que possa nos impedir, amém, irmãos? Amém. E o rio de Deus flui dentro de nós. Amém. Aleluia. 100% ao Senhor. Transborda, Pai, seu E rio. o próprio Cristo, ele nos forneceu a armadura dele, não é? Amém. Amém? Nós lutamos com a arma da fé. Amém. A nossa fé tem muito valor e tem muito poder. Amém? Amém. Aleluia.
nome de Cristo. Ele nos autorizar a usar o seu próprio nome. E nós somos vitoriosos. Nós somos mais do que vencedores. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E como não falar, queridos, que nós temos um Deus que jamais vai deixar a gente falecer, perecer em meio a essa tribulação, a todo mal que está ao nosso redor no mundo. Amém. Porque Deus é quem nos sustenta. Amém. Amém. E através desse nome, se a gente saber usar ele da forma correta, pode ter certeza, nós somos mais do que vencedores. Amém. Glória a Deus. Olha aí. E não vai deixar essa luta me matar, desespero me tocar. Uma exceção que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Tem um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, Choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira ainda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. A noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro numa noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu me alegro no
Senhor. Amém. 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 Obrigado, Pai. Tem uma bondade que está parando aqui sobre nós. Amém? Amém. Amém. É a bondade de Deus. Aleluia. Amém. Uma graça sem limite. Amém. Estou em tuas em todo
gente cantar, tá muito bom. Vamos cantar mais uma canção? Você pode, antes da gente começar, falar isso, bondade me seguirão. Bondade do Senhor me seguirá. Amém. A Bíblia diz isso. A bondade e a misericórdia dele nos seguirá todos os dias de nossas vidas. Então vamos continuar adorando o Senhor. Vamos continuar louvando a Ele, que é digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória. Aleluia. Aleluia. Soberano
respiramos. Aleluia, Jesus. Tudo para nós. Ele é o centro desse culto, irmãos. Ele é o centro da nossa vida. Amém? Podem se sentar, fiquem à vontade. As crianças hoje vão para a igreja de crianças com a tia Aurora. Já no nosso espaço novo, para a glória de Deus. Amém? Aleluia. Hoje ainda um pouco assim de forma provisória, viu, irmãos? Mas já está ficando tudo prontinho. Nós vamos fazer a inauguração oficial do espaço a semana que vem. Tá bom? Mas as crianças já estão indo para a igreja de crianças aqui no ponto. Já deu tudo certo, está ficando maravilhoso. As crianças vão poder ser ministradas pela palavra, crescer na palavra. Enquanto elas vão sendo ministradas lá, nós vamos sendo ministrados aqui. Amém? Glória a Deus. Amém. Queridos, nós vamos iniciar a palavra, mas eu queria combinar algo com os irmãos. Eu queria que essa semana você orasse por alguém para estar conosco aqui no culto na semana que vem. Posso contar com você? Para você orar por alguém? Eu sei que você já tem orado por algumas pessoas. Mais pessoas precisam estar ouvindo essa palavra que você está ouvindo. Mais pessoas precisam ser alcançadas pela palavra da fé. E a gente pregou esses dias aqui no nosso culto de missões sobre o ID. Não é assim? E como que é o ID? A gente lembra de como que a gente pode praticar o ID? A gente pode praticar o ID indo para missões, né? Saindo da sua parentela, saindo da sua casa, indo para outro estado, para outra cidade, para outras nações. E a outra forma, como que é? Orando e contribuindo. Não é assim? Você pode contribuir com a obra missionária. Mas uma das maneiras da gente praticar o ID é orando. Orando por quê? Orando por salvação. Mas, queridos, essa palavra oração, ela é a junção de orar com o quê? Com ação. Então nós não podemos também ficar só orando, nós precisamos agir. Então, o que faz parte da ação? Você convidar alguém. Ore por aquela pessoa, dedique um tempo em oração primeiro. Amém? Depois você convida aquela pessoa para vir participar do nosso culto. E depois que você convidar, continue orando. Continue intercedendo por essa pessoa. Posso contar com você? Amém. Quem vai trazer um visitante na semana que vem? Só quem? Vocês vão só orar? Quem vai trazer, irmão? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós precisamos agir. Amém? Queria convidar aqui o ministro da noite, Adilson. O irmão Adilson vai trazer uma palavra poderosa sobre a sua vida nessa noite, sobre a minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Você pode estender as suas mãos aqui em direção a Adilson. Vamos agradecer pela vida dele. Pai, nós te agradecemos pela vida do Adilson. Agradecemos por ter usado ele, Pai, com ousadia, com rapidez, como mestre na tua palavra, trazendo, Pai, um ensinamento sobre a nossa vida. Nós nos submetemos a essa unção que está sobre a vida dele, Pai, de ensino, de mestre, e nós colocamos o nosso coração como terreno fértil nessa noite para receber a palavra através da vida dele, meu Pai. Nós te louvamos e te agradecemos pela vida do Adilson, em nome de Jesus. Amém. Paz, irmãos. Boa noite. Estou muito feliz com a vida de cada irmão e cada irmã que está aqui hoje. Deus continue abençoando a vida de vocês cada dia mais. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Como o pastor falou, né, nós vamos orar por pessoas, nós temos orado por vidas e nós continuaremos a orar por pessoas. Amém. Isso faz parte da vida de cada um de nós como crentes no Senhor. Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus é bom, né, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Vamos um pouco de água aqui que estou sedento da presença de Deus. Amém. O fogo está consumindo por dentro, está secando a garganta. Aleluia. Oh, Deus bom, maravilhoso. Estou muito animado, irmãos. A presença de cada um de vocês. Irmãos, vou falar um assunto aqui interessantíssimo, né? Um assunto assim que nós conhecemos ele, é um assunto que às vezes mal interpretado, é um assunto que é para todo o tempo, é para todo momento, faz parte da redenção, é um assunto que é cura. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Cura é a vontade de Deus, irmãos. Amém.
O que atrapalha muitas vezes a gente, como crentes do Senhor, é que nós aprendemos de uma forma assim um pouco parcial. A gente costuma falar que a gente não pode ser parcial, nós temos que entender de uma forma completa. Deus não gosta de nada imparcial, Ele gosta das coisas assim, Ele não gosta de nada parcial, Ele gosta que a gente sejamos imparciais. Nós falamos completo, nós falamos o ensino da palavra de uma forma completa para gerar fé no coração da pessoa, para que ela não tenha nenhuma dúvida. Uma vez eu tive a oportunidade de falar de pura vontade de Deus, mas eu gosto sempre de usar outros textos para falar das mesmas verdades. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O nome de Jesus tem poder, amém? Meu irmão falou aqui na hora do louvor, o nome de Jesus tem poder. É porque às vezes a gente usa, o ser humano ele criou o hábito, ele usa o nome como um amuleto, mas o nome não é um amuleto, ele é um nome sobre todo nome. Aleluia. E a palavra, como é que cura acontece? No Antigo Testamento, o Salmo diz: enviou-lhes a sua palavra e os livrou do que era mortal. A palavra do Senhor que cura. Se você crer nessa noite que simplesmente por ouvir a palavra, crendo no seu coração e declarando, como o pastor disse, você receberá a cura que Deus já te concedeu. Ela faz parte da redenção. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores Ele levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, irmãos. Pelas pisaduras de Jesus, pelas feridas de Jesus, nós fomos sarados. Nós não seremos sarados, nós já fomos sarados. Faz parte da redenção. Mateus 8,17 confirma o que foi dito lá em Isaías, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou as nossas doenças. Não carregue enfermidade, irmão. Rejeite enfermidade. Doença é limitação. Doença impede aquilo que você deseja alcançar, um progresso no trabalho. Né? Quantas pessoas ficam presas por ansiedade, depressão? Isso tudo faz parte de enfermidades. Você pode ser liberto disso. Jesus levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. 1 Pedro 2,24 diz que levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, nós vivemos para a justiça. Pelas feridas do Senhor nós fomos sarados. Você pode ver que Isaías disse, você pode ver que Mateus disse, você pode ver que Pedro disse. Você tem 3 testemunhas para confirmar que Jesus já levou as suas enfermidades. Amém? A gente podia perguntar assim, eu coloco uma pergunta, é interessante a gente escorrer esse assunto. Por que cura é a vontade de Deus? Cura é a vontade de Deus? Porque tem pessoas que creem que Deus cura, mas cura algumas pessoas, na verdade, mas cura é a vontade de Deus. Como que eu sei, como que eu entendo que cura é a vontade de Deus? Não faz parte da natureza de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não tem como fugir disso. A Bíblia no Antigo Testamento, quando Deus se manifestou àquele povo de Israel, Ele provando aquele povo ali, falando: se eles ouvirem atentamente, se obedecer, guardar os mandamentos, Ele fala: nenhuma enfermidade permitirei, coloca lá como porém, mas é a ação de permitirei que venha sobre você, da que permitir que veio sobre o Egito. Aí fala assim: porque eu sou o Senhor que te sara. A palavra do Senhor fala que todo mundo aqui entende, né? Já ouviu várias vezes, tem 7 nomes redentores do Senhor, e um deles, Jeová Rafá, que quer dizer eu sou. Eu sou o Senhor que te sara. Isso significa que Ele não era e que Ele não será. Isso demonstra imutável. Aí fala até imutabilidade, né? Vou falar, não foi enrolar. Quem consegue falar e fala a palavra. Então isso demonstra ser algo imutável. Não vai mudar porque faz parte da natureza dele. Ele quer curar. Deus tem uma palavra na Bíblia que fala assim: Deus quer curar. Tem. Você vai ver que essa noite aqui, irmão, a Bíblia tem muita coisa que a gente passa despercebido, detalhes que você faz toda a diferença. E o Espírito Santo vai falar ao seu coração, em nome de Jesus. Ele é o eu sou, o Senhor que te sara. Amém? Jesus, irmãos, a expressão exata da imagem de Deus. Nós sabemos disso. Sabemos que Jesus é Deus, amém? Amém. Todos aqui creem que Jesus é o Senhor, declararam com a boca, creram com o coração, louvado seja o Senhor.
ela fala assim que Jesus andou fazendo mal e pondo enfermidade sobre todas as pessoas. Jesus andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Esse texto, esse versículo nos mostra que a enfermidade, de uma forma direta ou indireta, ela é uma pressão satânica. A de toda enfermidade era causada por espírito maligno? Obviamente que não, mas de uma forma direta ou indireta. Por causa da queda do homem, a enfermidade ela tem um princípio gerado numa ação de Satanás com o homem. Né? Quantos entendem isso? Amém. Vamos entender aqui que Jesus, ele tomou as nossas enfermidades, por a vontade de Deus. Eu quero que você abra, nem precisa abrir, se quiser só acompanhar. Eu quero ler Mateus 8 para mostrar claramente para vocês, para confirmar aqui no nosso coração aqui que Jesus, ele respondeu para cada um de nós aqui a vontade dele de curar, de manifestar a cura. Amém? Mateus 8, a partir, pode ser do verso 1. Oh Deus, bom, maravilhoso. Fala o coração das pessoas aqui, assim, a tua palavra se manifeste, gere fé para as pessoas receberem a cura proveniente do nosso Deus. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, irmãos, uma multidão está seguindo Jesus aqui hoje. Nós estamos seguindo um homem aqui, nós só somos um canal para transmitir aqui a palavra. Vocês estão aqui por Jesus, amém? Multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, eu quero falar que esse texto aqui, ó, ele é falado em Mateus, Marcos e Lucas. Alguns têm uns detalhes diferentes, alguns falam assim que chegando a eles, prostrando, se o adorou. Muita gente até, esse é um ato muito interessante, a pessoa se ajoelhar, ele prostrou, se ajoelhou diante de Jesus e o adorou. Isso é muito nobre, e ele demonstrou honrado, reverência, respeito para aquele que é Senhor. O que ele fez? E esse um leproso, nesse texto não fala isso, tem que se aproximado, adorou. No outro texto fala que ele se prostrando, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar. Ele não tinha dúvida que Jesus tinha poder para curar, porque ele estava presenciando aqueles milagres ali. Ele foi corajoso, chegou perto do Senhor, né? Mesmo com aquela enfermidade, nós sabemos que a lepra era causava um afastamento. Ele foi corajoso, se aproximou adorando, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar. Mas vamos analisar aqui, irmãos, bem atentamente esse texto, teve a profundidade desse texto. E Jesus, o que ele fez? Estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Amém. Irmãos, se Jesus dissesse simplesmente assim, quero, já seria grandioso. Repara para você ver no texto. Jesus, ele não disse simplesmente um quero. Como que ele demonstrou a vontade dele de uma maneira muito intensa? Fica limpo. Ele estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero. Irmão, isso é uma demonstração assim extrema da vontade de Deus. Jesus tem texto, se você for ler, depois tem a oportunidade de ler os 3 evangelhos nesse texto, que ele movendo, alguns textos falam assim, movimentos de íntima compaixão. Jesus não curou para demonstrar o seu poder. Ele não curou. Às vezes as pessoas pensam que ele curou por um período ali, para demonstrar o poder. Não, ele curou por compaixão, curou para que se manifestasse, para que se cumprisse as escrituras, curou porque ele é o sou, porque faz parte da natureza dele, porque é desejo dele curar. Amém. Né? Só que Jesus, ele é tão tremendo que ele fala assim, é a mesma coisa da pessoa estar assim, você quer ser curado? Senhor, se quiseres, pode me purificar. Eu falo assim, quero, mas eu vou estendo as mãos. Não, Jesus não fez isso, ele estendeu a mão. Você entende? Você entende o que ele fez? Ele estendeu a mão, você tocou a mão na cabeça dele, quer ser livre. A intenção dele, o desejo dele, foi tão intenso, tão forte, que ele tocou. Como disse a Andina, tocou. Jesus tocou. Em paz. Ele encheu meu coração. Quando Jesus estendeu as suas mãos para mim, livrou. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus, ele tocou. E ele disse, quero. Por a vontade de Deus, ele está dizendo para cada um de nós assim, é a vontade dele, eu quero curar. Glória a Deus. As pessoas perguntam assim, tem um quero de Jesus aqui diz respeito à cura? Tem. Ele está dizendo, eu quero curar, eu quero te libertar. Amém. E a mim, você está
cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Amém. Sobre si, o meu fardo, o meu jugo é suave. Porque ele fala assim: então, se aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então você tem que tomar, irmão, que liberta a pessoa. Quando a pessoa está num processo de uma ansiedade extrema, síndrome do pânico, uma depressão, ela tem que transformar a mente dela. Esse processo demanda uma transformação de mentalidade para a palavra. É só a palavra que liberta. Enviou-lhes a sua palavra e os livrou do que era mortal. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que cura é a vontade de Deus. Nós sabemos que tem a confirmação pela palavra de Deus. Mas, irmãos, por que não são todos curados? Mais uma pergunta aqui para nós: por que não são todos curados? Porque a cura não acontece para todos, em todas as pessoas. Irmão, porque cura, ela precisa que fé seja liberada. Você já viu alguma vez Jesus falar assim para uma pessoa assim, um apóstolo assim: a minha fé te curou? Não. Pode ler a Bíblia toda, você não vai me falar em nenhum momento. O problema era com a fé de Jesus? Nunca foi. O problema é a nossa conexão com Deus, não Deus com nós. Só que é uma condição, irmãos. Jesus fala que sem fé é possível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A igreja de hoje, nós como crentes do Senhor, a igreja de modo geral, ela tem muita fé. Só que do que diz respeito à salvação, algumas do que diz respeito ao batismo do Espírito Santo, algumas do que diz respeito à prosperidade, e muitos assuntos. Mas muitas das vezes na questão de cura, tem bloqueios, impedimentos, que impedem as pessoas de receberem aquilo que Jesus já conquistou na cruz. Amém. Que Ele já tomou sobre si. Eu não posso pregar uma palavra dessa que é muito óbvia, muito certa, colocando uma dúvida: se for a tua vontade de curar. Não existe isso, irmão. A vontade de Deus é sempre curar. Por que não acontece a cura? Porque não há, ou não houve, não aconteceu uma conexão de fé. Fé tem que ser liberada. E nós sabemos muito bem que a fé real, ela não é uma fé da mente. Eu vou te contar algo interessante. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu fui lá na frente, eu já cria no meu coração, mas eu falei assim comigo mesmo, assim: eu vou lá na frente. O rapaz pregou, mas eu já tinha aquela convicção, porque eu tinha lido bastante sobre o assunto. Jesus tinha falado no meu coração, mas eu não sabia como. E o rapaz pregou sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu fui na frente, mas no meio do caminho, eu falei: gente, vou fazer aquele rapaz passar vergonha. Na minha cabeça estava assim, mas meu coração queria ir lá na frente. Eu fui, e aconteceu. Fui batizado no Espírito Santo, com a evidência das línguas. Eu pensei: Jesus é bom. Não é a cabeça. Talvez a sua cabeça vai ter pensamentos que vai colocar ao contrário, é que o coração já tinha convicção, a palavra tinha sido plantada. Então ela tem que estar aqui dentro, ela não é simplesmente aqui. Apesar que eu tenho muita convicção aqui também, uma mudança de mente, mas às vezes você vai no caminho e você pensa assim: não dá certo a cabeça, mas o seu coração queima por dentro, porque você já tem a convicção. A fé já tem que estar arraigada, enraizada dentro do seu coração. Amém? É a vontade de Deus curar, irmãos. Conforme a tua fé. A tua fé te salvou. Aleluia. Jesus nunca foi o problema dele, nunca foi fé. Se fosse uma questão de fé dele, toda a humanidade seria curada de forma automática. Mas ele requer fé de nós. Porque quando você chama alguém, alguma pessoa, você tem que confiar nela para fazer o trabalho, qualquer coisa para você. Jesus que pede que você confie nele, como pessoa que habita contigo. Amém? Nós temos que desenvolver a confiança em todos os aspectos da nossa vida. A tua fé. Eu quero ler um texto sobre ele, que está um pouquinho atrás aqui, Mateus 6. Mateus 6, bem pertinho aí. Amém? Aleluia. Deus é bom. Amém. Não é Mateus não. Eu errei, é Marcos. É Marcos 6. Começa com N aqui, mas é Marcos. É Marcos 6. Glória a Deus. Marcos 6, a partir do versículo